nosso diretor de exploração e produção, o Júlio Moreira, para dar as boas-vindas a você. Júlio, por favor. Eu prometo que não vou cantar, hein? Boa tarde a todos. É muito legal ver a casa cheia e gente que eu já tive a oportunidade de trabalhar em conjunto. Esse é um evento que certamente traz para dentro do IBP figuras importantes. A gente tem certamente aqui várias empresas que têm participação significativa na indústria e na produção nacional dos hidrocarbonetos. Então, e a gente tem representante aqui de várias delas, então eu queria saudar vocês e estimular para que continuem produzindo bastante petróleo, bastante gás, porque isso é importante, não só para o IBP, mas para cada uma das nossas empresas que aqui participam e trabalham conosco. Hoje é uma data que traz também um trabalho feito pelo grupo de operações. Esse caderno que vai estar sendo aqui apresentado certamente traz procedimentos e práticas que são importantes e que cabem certamente a todos nós e servem como orientação inclusive para novas empresas, novos entrantes. A gente espera e continua trabalhando para que o país continue competitivo e continue atraindo novos players. A gente tem visto isso mais até recentemente no segmento do onshore, resultado do Programa de Desinvestimento da Petrobras. Então, acho que é uma indústria que dá sinais pujantes de crescimento, dá sinais importantes de aumento no volume de produção, certamente trazendo desafios. E esse caderno seguramente nos oferece a oportunidade de dividir experiência, dividir expertise, que certamente ajuda no desenvolvimento do setor. Eu vou parar por aqui, acho que já falei até demais. A gente tem algumas apresentações que vão ser feitas e passo a palavra ao Anderson novamente. E mais uma vez, boa tarde a todos e obrigado pela presença. Obrigado, Júlio, pelas boas-vindas. Me apresentando, né, Anderson Cantarino, eu trabalho aqui no IBP como gerente de Meio Ambiente, Saúde, Segurança e Operações, e eu queria reconhecer muito o trabalho do Comitê de Operações, né, não só no lançamento desses 2 cadernos de boas práticas, mas o Comitê de Operações tem feito um trabalho excepcional para a indústria de petróleo, onde a gente já teve a oportunidade de lançar cadernos anteriores esse ano, como, por exemplo, transferência de ativos. Temos previsões aí futuras que o Marazzo vai detalhar para a gente, né, um pouco mais, mas reconhecer o trabalho de todos vocês que participam do comitê e que realmente tiram o seu tempo, né, para dedicar a aprimorar e padronizar a nossa indústria. Em termos de operações, os cadernos eles têm um conteúdo técnico muito bom. Inclusive, já nos foi pedido, para fazer para tradução para inglês, para divulgar para o mundo esses cadernos. Então, isso também é motivo de muito orgulho. E, para dar continuidade ao nosso lançamento dos 2 cadernos, eu gostaria de convidar o Marazzo, que é o nosso coordenador do Comitê de Operações, para falar algumas palavras. Bem, pessoal, boa tarde, né, a todos aí. Obrigado pela presença. Para quem não me conhece, eu sou Leonardo Marazzo, trabalho na Petrobras aí. Conversando com o Libório aí, em janeiro eu faço 20 anos de Petrobras e sou o atual coordenador do Comitê de Operações, né? Para esse evento, né, eu fiz questão de chamar os antigos, né, coordenadores do Comitê de Operações. Então, o Tolfo, que era o coordenador em 2019, está presente. O atual vice-coordenador, que é o Salomão, está aí. Nosso amigo da Total, o Tiago, que foi o coordenador anteriormente a mim, também está aqui para participar, porque todos eles participaram de alguma forma da coordenação da elaboração desses cadernos, né? Para quem não sabe, de projeto de construção, um caderno que está em elaboração há pelo menos 3 anos, tá? É um caderno muito denso, tá? É um caderno que tem um conteúdo muito grande, fruto de muita discussão e muita participação, né, de todos os agentes da indústria, né? Então,
é um caderno que, para a gente, nos traz muito orgulho, né? O Marcelo, que foi o coordenador, ele vai falar um pouco aqui sobre o caderno de abandono, mas é uma revisão também, que é uma outra entrega do nosso comitê. Então, o Cantarino chegou a falar, né? Então, assim, esse comitê de operações, ele já entregou a primeira publicação do caderno de abandono. Posteriormente, esse caderno de abandono, a gente emitiu o caderno de monitoramento de poços em abandono temporário. É um próximo objetivo nosso, que no próximo ano a gente consiga fazer a revisão desse caderno também. A gente entregou o caderno de transferência de ativos e agora estamos entregando esses mais 2 cadernos, né? Então, para o ano que vem, a gente pretende concluir o caderno que está em elaboração, que é o caderno de integridade na fase de produção, caderno que o próprio regulador tem nos cobrado, tá? Que é algo de muita importância para a própria indústria. E, por fim, o caderno de análise de risco para poços. Tá? Então, esses são os objetivos que a gente tem aí para 2023 e 2024. Entregar mais 2 cadernos e revisar mais um, e aí a gente fica aí com uns 6 cadernos aí do Comitê de Operações. E eu, particularmente, gostaria de agradecer não só os coordenadores que estão aqui, Rosane, que fez a coordenação do caderno de projeto de construção, todo mundo que, de alguma forma, contribuiu para a elaboração desses cadernos. Tá? Os cadernos, eles acabam sendo construídos, né, a várias mãos. A gente sabe que todo mundo tem esses afazeres, né, e tem que retirar um pouquinho do tempo dele, do trabalho ali, para poder, às vezes, até uma hora vaga, para poder escrever alguma coisa, poder revisar. Então, assim, em nome do Comitê de Operações, eu queria agradecer a cada uma das pessoas que contribuiu para a elaboração desses cadernos. E agora eu queria chamar o Marcelo aqui para fazer uma breve explanação aqui do conteúdo da revisão do caderno de boas práticas de abandono. Obrigado, pessoal. Excelente. Tá sim. Bom, pessoal, boa tarde. Obrigado por ter me convidado aqui, né, para fazer o evento. Acho que é importante, é um marco bastante relevante aqui para a indústria, né? De fato, é uma revisão, mas a gente vai passar aqui rapidamente. Eu vou conseguir pincelar alguns pontos e mostrar que a gente, embora tenha sido uma revisão, a gente atacou alguns pontos que a gente entende que vai ser bastante relevante para a indústria, né? Então, a Petrobras já vem executando bastante descomissionamento, mas os novos operadores também já vêm aí apresentando alguma necessidade e a gente deve, então, enxergar outros atores performando, né, nesse curto espaço de tempo que a gente vai ter, né? Bom, queria iniciar aqui mostrando um pouco o cronograma, né, rapidamente. Acho que a mensagem que eu gostaria de deixar aqui é que foi um trabalho célere, mas foi um trabalho cauteloso. Então, a gente teve a oportunidade de debater esse assunto entre os operadores. Nós tivemos a oportunidade de compartilhar esse caderno previamente com o regulador, para que ele pudesse revisar, para que pudesse se manifestar. E, ao final do processo, nós fizemos um workshop, onde a gente pôde debater ali algumas coisas. E o importante é que a gente entrega um caderno atualizado, em linha com aquilo que a gente enxerga de melhor, tanto nacionalmente, porque é sempre importante considerar as particularidades aqui do nosso país, do nosso tipo de operação, o nosso ambiente, mas, obviamente, que a gente está inserido num contexto mundial, então também faz todo sentido que a gente esteja sempre atento àquilo que vem sendo feito nas jurisdições mais relevantes aí para abandono, notadamente no Mar do Norte. E acho que esse slide seguinte aqui mostra um pouco disso, tá? É uma linha de tempo, tá um tanto carregada. Ela se inicia lá em 2013, com a publicação de uma revisão da NORSOC D10, que é certamente uma das referências bastante importante para quem trabalha com a disciplina de abandono de poços. E eu trago também, né, o guideline de descomissionamento de poços, né, do Reino Unido. Então, acho que é algo que é bastante importante, né, da gente observar e começar a entender isso com bastante naturalidade, é de que as boas práticas não são estanques. As boas práticas, elas evoluem com o tempo. Então, acho que a única certeza que a gente pode ter aqui na saída do nosso evento é que daqui a alguns anos nós estaremos retornando para fazer o processo de atualização e melhoria contínua desses cadernos, né? Então, o nosso está sendo publicado aqui agora, novembro de 2022, e, juntamente com o nosso, vai estar saindo a revisão número 7 do caderno do Reino Unido.
e é assim que a gente vai seguir. É assim que a gente precisa seguir para evoluir enquanto indústria, né? E, poxa, será que faz sentido mesmo? Tem mesmo essa necessidade de evolução? Então, eu não vou entrar aqui em detalhes muito técnicos, mas eu trouxe aqui um exemplo, né, bastante clássico, né, e que não é nem um exemplo tão atual, né? O que eu estou trazendo aqui é a Convenção, né, das Nações Unidas para a Plataforma Continental, que foi emitida lá em 1958. Um exemplo que relaciona aqui com descomissionamento, né, não é exatamente abandono de poços, mas o que a gente tinha lá naquela época, né, e vamos nos colocar na posição lá, né, 1958, indústria de petróleo engatinhando a nível mundial, né, a indústria offshore, né, o que estava prescrito lá naquela época era qualquer instalação que seja não mais utilizada deve ser totalmente removida. É isso que está posto ali. Então, a definição absolutamente prescritiva era aquilo que o pessoal enxergava na época. E a gente percebe que, na medida em que as coisas vão avançando, as pessoas passam a ter mais compreensão dos desafios e das necessidades, eles já passam a colocar um pouco mais de nuance, né? E deixar que, olha, você precisa remover porque você tem que se preocupar com a atividade de navegação, porque você tem que se preocupar com as atividades de pescaria. Então, você começa a delimitar um pouco melhor a tua condição de contorno e você sai de um requisito absolutamente prescritivo para um requisito que, para a gente que trabalha com engenharia, passa a fazer mais sentido, porque você traz a explicação, você traz qual é a motivação para uma determinada atividade. E é exatamente isso que tem acontecido aqui no nosso caderno de abandono, tá? O slide aqui, não sei se as cores estão boas aí para vocês, né? Se estão conseguindo visualizar adequadamente, mas o que eu quis retratar aqui é que, embora tenha se tratado de um processo de revisão, foram feitas alterações significativas. Então, nós introduzimos muitos tópicos, tem muito conteúdo novo, bastante conteúdo atualizado, né, que a gente entendeu que era importante trazer para nivelar com a nossa indústria nacional. Tá? Então, não vou entrar em detalhes aqui. Acho que, se as cores aí estiverem adequadas, vocês só conseguem identificar, né? E, obviamente, que o caderno está aí, todos vão poder consultar com maiores detalhes, né? Destaques, né, técnicos aqui desse processo de revisão. Então, eu trago aqui uma série de bullets, né, listando pontos que a gente introduziu, aprimorou ou atualizou aqui no caderno, né? Como falei inicialmente, nós estamos sempre alinhados com as boas práticas do exterior e no nosso caderno, cujo processo de revisão foi finalizado em dezembro de 21, né, e na realidade a gente ficou esse tempo inteiro aqui só aguardando a preparação, trabalho gráfico e publicação, a gente tomou sempre por referência lá o guideline do Reino Unido, de 2018, e o da Noruega, de 2021. Do Reino Unido, como eu falei, ele está sendo revisado, vai ser publicado aqui agora, mas podem ficar tranquilos que não tem nenhuma disrupção em relação ao que a gente considerou. Então, embora a nossa referência seja o caderno de 2018, em termos técnicos, ele não vai estar deixando nada a desejar frente a esses outros dois cadernos que estão aqui listados, né? Então, de fato, a gente se insere aqui num contexto mundial e acho que a fala do Cantarino é bastante pertinente, né? Colocar o nosso caderno em inglês certamente vai dar uma projeção, vai dar uma visibilidade. É um trabalho adicional, né? A gente precisa entender como é que a gente vai conseguir desenvolver isso, mas certamente vai dar uma outra projeção, nos colocaria num outro nível perante a indústria de descomissionamento, né? Alguns pontos, né, e esses estão destacados com esse balãozinho vermelho aqui ao lado, são pontos bastante importantes. Por quê? A gente vem de um regulamento que foi publicado em 2016. E, naquele momento, a indústria teve que rapidamente se mobilizar e emitir um caderno em 2017, e não houve ali, né, uma grande maturação em relação a determinadas questões, que hoje, sim, a gente tem mais maturidade, a gente tem mais clareza, e então a gente tem o conforto de colocar que a melhor prática não necessariamente estará alinhada aos requisitos regulatórios. Isso não significa, de forma alguma, que as nossas boas práticas estão dando carta branca para que os operadores operem em descumprimento ao regulamento, de forma alguma. A gente deixa os devidos alertas de que, se você executar a boa prática
e isso te levar a uma violação regulatória, você deve alinhar previamente com o regulador antes de implementar. Mas é importante você saber que você está, sim, amparado pelas boas práticas da indústria. Então, é uma mensagem, acho que, bastante relevante e que fomenta muito a discussão técnica, né, para a área de abandono e que certamente vai nos conduzir à evolução da disciplina. Tá? Então, esse primeiro tópico aqui que está destacado, identificação de intervalos com potencial de fluxo, ou seja, saber aquilo que eu tenho que isolar, na realidade, é uma das questões mais chaves para o abandono. Né? A execução tem, sim, os seus desafios, a gente está lidando com poços velhos, mas para quem trabalha na disciplina de projeto, saber qual é a minha missão, saber qual é o objetivo, isso é absolutamente fundamental. E, nesse caderno, a gente se aprofunda nessa questão e arrisco aqui a dizer que, dos 3 cadernos que a gente toma como referência, né, Brasil, Noruega e Reino Unido, arrisco a dizer que o nosso é o que está mais à frente desses outros, porque a gente se aprofunda tecnicamente nesse tema. Um outro ponto bastante importante, o abandono true-tube em trechos com cabos e linhas de controle. Né? O que é isso? Né? Nós temos alguma instrumentação, né, nos nossos poços, e isso é algo muito positivo durante a vida produtiva, mas na etapa de abandono isso acaba se constituindo como um desafio, visto que no nosso regulamento atual, quando esses cabos estão presentes, a gente precisa removê-los previamente para que as barreiras permanentes sejam instaladas. E a indústria mundial já tomou a consciência de que a prescrição não necessariamente é o que vai prevalecer. Então, em alguns casos, mediante a devida diligência do operador, é possível, sim, que esses flat packs, né, que esses elementos estejam presentes no trecho em que o CSB permanente será instalado. Então, eu não vou entrar aqui em muitos detalhes técnicos, né? Acho que o caderno vai ficar aí para a gente poder se aprofundar, mas só queria pincelar e mostrar como está sendo importante para quem trabalha diretamente com a indústria de abandono esse processo de revisão, porque ele realmente cria um arcabouço técnico, né? Dá uma ferramenta para os operadores para terem melhor compreensão daquilo que deve ser trabalhado no projeto de abandono e, eventualmente, apresentado ao regulador para demonstrar que a proposta, né, é adequada. Alguns detalhes, né, que o caderno anterior não abordava e que a gente está entrando agora com maior profundidade, é indicar CSBs para casos de desconexão de emergência, para casos de desconexão operacional. Um outro tópico bastante relevante, né, que esse está a cargo da indústria, é definir qual é a extensão da barreira que eu preciso para o meu abandono permanente. Então, na versão inicial do caderno, a gente tinha uma abordagem prescritiva. Eram aqueles 30 ou 60 metros, a depender do tipo de elemento. E agora a gente já começa a colocar um pouco mais de trabalho de engenharia e mostrar que, olha, não é necessariamente 30 ou 60. Você precisa de um elemento que seja adequado para conter os hidrocarbonetos que estão em uma determinada condição de pressão, de temperatura. Desde que a tua barreira seja adequada para tal, então ela vai ser suficiente. Então a gente começa a se aprofundar nesse tópico, e isso daí é um ponto bastante quente na indústria mundial atual e que a gente está atualizando e colocando no nosso caderno. Tá? Mais aqui alguns pontos, né? O primeiro deles falando sobre algumas operações de abandono, e aqui a gente introduz algumas que são bastante modernas e importantes para que a gente tenha uma indústria operando de modo custo-efetivo. Então, por exemplo, retirada de coluna mar aberto, operação PWC, operações riserless. Então, são coisas que já estão sendo executadas aqui no Brasil e que fazem todo sentido e agregam no resultado das empresas que estão operando por aqui. Algumas questões, diria, mais secundárias, mais importantes, e uma delas aqui a respeito de poço de investigação. Então, percebam que até mesmo quando a gente está num horizonte ainda de desenvolvimento da produção ou exploração, existe alguma interface aqui que o nosso caderno tem potencial de agregar valor. Então, a gente detalhou algumas condições de contorno e deixou mais claro
como que a indústria entende que devem ser abandonados esses poços. E isso daí, sem dúvida, vai poder ser utilizado por quem trabalha aí com desenvolvimento de produção, né? O conceito ALARP, né? Esse é um conceito bastante complexo, né? Ao mesmo tempo que ele tem uma definição literal bastante simples, mas na prática a gente sabe o quão complexo é você demonstrar que o nível de risco ALARP foi atingido. Então, aqui no caderno, a gente busca dar algumas orientações, tentar deixar esse conceito de uma forma mais palpável, mais objetiva, para que os operadores, de fato, consigam rodar alguma sistemática e que, no fim dela, se demonstre ao regulador de que, olha, uma vez analisada as opções, eu consigo concluir de que, no balanço, essa daqui, em termos praticáveis, é a mais adequada, é a mais recomendada. Além disso, revisão geral nas nossas tabelas de critério de aceitação do elemento, que é uma parte bastante importante do nosso caderno, visto que muito daquilo que a gente comunica com o regulador é a indicação de como que a gente validou uma determinada barreira. Então, isso daqui é um ponto chave, é um ponto central e que a gente teve o cuidado de revisar totalmente e de incorporar algumas tabelas novas para poder manter o caderno sempre atualizado, né? Bom, por fim aqui eu queria só deixar o agradecimento, né? O agradecimento ao IBP, ao Comitê de Operações, né? Por ter capitaneado essa iniciativa, que, como falei aqui várias vezes, sem dúvida ela é bastante relevante aqui para a nossa indústria. Então, agradecer a todos aqueles que participaram efetivamente, com contribuições, com sugestões. A gente entende que todo mundo tem as suas dificuldades, as suas outras atribuições, mas todo mundo deu um jeitinho, né, para poder participar e contribuir com o ponto de vista de cada um dos operadores, tá? Então, gostaria aqui de deixar esse agradecimento e esse reconhecimento e, como falei, sem dúvida, nos veremos daqui a alguns anos para mais uma revisão desse caderno, para, sem dúvida, a gente incorporar mais algumas melhorias e lições aprendidas. Muito obrigado. Perdão, é porque aqui o evento, acho que é o único lugar em que o abandono vem antes do projeto e da construção, né? Então, eu queria chamar aqui agora a Rosane, que foi a coordenadora, né, do caderno de projeto e construção de poços. Por favor, Rosane. Obrigada, gente. Boa tarde a todos. Me chamo Rosane Bonelli, trabalho na Petrobras, na área de academia de poços. Eu estou aqui representando vocês, tá? Eu sinto muito honrada por estar aqui. O trabalho é de todos vocês, todas as operadoras, tá? Então, eu comecei já, até peguei as operadoras até com o Marcelo ali, já coloquei ali, porque vocês estão representados em cada detalhe desse trabalho, tá? Então, em primeiro lugar, também agradeço ao IBP pela oportunidade, também a ANP por ter pressionado a gente a sempre evoluir e a gente, com o tempo, vai aprendendo cada vez mais, né? Trouxe aqui uma apresentação com premissas, principal motivação do caderno, conceito geral, evolução das boas práticas e alguns destaques do caderno, tá? As premissas que a gente teve, né, utilizar documentos da indústria, né, Norsoc, UK, dentre outros, evitar detalhamento de operações e valores restritivos no caderno, fazer um texto que tivesse como objetivo evitar revisões constantes, sem ser muito prescritivo, tá? Ser abrangente para a indústria, tá? No que pudesse falar de poços marítimos, tá? E não ser direcionada a nenhuma prática específica de operadora, mas sim a indústria como um todo, para que ela tivesse liberdade de tomar as suas decisões, mas considerar as boas práticas, tá? E atender à elaboração de CSBs conforme foi feito nas diretrizes de abandono, no nosso caso também, com a elaboração de tabelas CAI, tá? Principal motivador basicamente, de todos os nossos estudos foi Macondo, né? A gente analisou exaustivamente os relatórios de investigação de acidentes de Macondo, livro de decisões desastrosas. Tem vários relatórios de CSB super interessantes, mais avançados da investigação de Macondo, porque a gente, como estava fazendo
um trabalho sobre projeto e construção, Macondo foi esse aprendizado. Infelizmente, aconteceu o que aconteceu, mas a gente, pelo menos, está tirando o aprendizado desde a etapa de projeto à construção, para a gente evitar que isso volte a ocorrer. Então, essa é uma forma que a indústria anda para frente, através de investigação bem profunda dos acidentes, né? Então, todo mundo já sabe, né, o que aconteceu, o acidente que ocorreu e as mais interpretações, tanto do controle de poço, que foi feito, que o poço não foi fechado a tempo. Então, assim, a nossa ênfase até nesse aspecto. Então, a parte de projeto também, tá? E os danos gerados a isso, em respeito a essas vidas, que eu acho que não podemos deixar de esquecer, que a gente está aqui o tempo inteiro trabalhando com vidas. Não só a gente tem que ter esse treinamento diário e sempre olhar para esse acidente e nunca achar normal, para evitar que ocorra novamente e acabe com famílias e milhares de pessoas, tá? Além do derramamento, toda a mobilização da indústria, toda a repercussão. Então, a gente foi lá a fundo, estudou o projeto, a execução de Macondo, a execução do acidente, problema desde o Chutrec, que a gente usou esse problema que teve, que foi uma das falhas lá, para a gente ajudar na elaboração da nossa CAI do Chutrec. Vários pontos foram analisados, desde cimentação, que foi uma ausência de centralizadores, ou seja, cada barreira que foi perdida após a cimentação de Macondo, no momento que foi feito o teste negativo, a gente investigou para a gente poder ter um caderno robusto, tá? Inclusive, aqui a investigação final, né, eu só trouxe aqui como a título de... Todo mundo já conhece, mas, assim, a título de interesse aqui, né, que foi a falha do Chutrec, né, e a falha do cimento no anular, apesar de, naquele momento, já se considerar que tinha os CSBs. Então, assim, a gente acha, às vezes, que está numa situação segura, já está tudo cimentado, mas aí fica esse ponto. Até que ponto realmente a gente está? Até que ponto a gente pode abrir mão de uma perfilagem? Então, essa percepção de risco é muito importante, a gente está sempre atento para, tanto por nós que estamos aqui, quanto por eles que estão lá na sonda. Tá? Então, eu trago aqui só para ressaltar essa percepção, porque a gente está falando tanto de projeto quanto execução, então é muito importante esse ponto. E também, o acidente de Macondo gerou outras evoluções também em BOP, porque a Blind, na hora que ela precisou cortar a coluna, não cortou, porque não conseguia centralizar o tubo dentro dela, e tiveram avanços também na área de BOP. Então, a gente observou que no acidente de Macondo foram falhas de todos os tipos, né? Falha do anular cimentado, falha do Chutrec, falha da detecção de kick, falha humana, de todos os tipos, levando ao acidente, né? E até que ponto a gente está sempre se lembrando disso e não banalizando isso. Então, assim, eu acho que uma mensagem que a gente queria trazer é, apesar de ter um manual de boas práticas, sempre estar atento a todos esses detalhes, porque nós somos uma das barreiras, né? Que a gente tem que sempre estar de olho nos projetos para nunca achar que não vai acontecer. Então, é sempre estar de olho nisso, tá? Conceito central, né? Evitar todos esses quaisquer modos de falha, por todos os caminhos, né? Caminho da coluna, caminho do anular A, caminho dos anulares anteriores, caminho da rocha. A gente sempre está de olho e sempre investigando para ver se não tem alguma possibilidade. Tá? Então, ou seja, o objetivo principal do caderno também para a gente, né, de projeto de perfuração, completação e avaliação, é que em todos os momentos, todos os caminhos possíveis estejam isolados com 2 CSBs. Tá? E eu peguei até, colei do Marcelo esse slide e coloquei lá o mais importante chegando ali. Estou brincando, hein, Marcelo? Mas, assim, o nosso que está ali chegando... Tá? Ou seja, os acidentes vieram, a gente foi aprendendo e, com certeza, daqui a pouco a gente também está revisando, porque todo dia a gente está aprendendo coisa nova. O SGIP veio logo em seguida, né, como uma resposta, e a gente teve que se adaptar. Eu trabalhei também desde o início, aprendendo com o que aconteceu. E uma coisa fundamental, né, a gente tinha que dispor um sistema de gestão que garantisse essa integridade e provesse esse acesso irrestrito à ANP, que fiscalizaria o nosso trabalho, que também não deixa de ser bom para a gente, que a gente mantém sempre dentro da segurança as nossas pessoas, plataformas, tudo, e a nossa indústria.
Tá? Ele foi uma resposta à prática de gestão número 10, que é etapas e ciclos de vida do poço. Tá? E ele não tem a intenção de substituir todos os padrões, tá? E critérios, porque existe o critério da operadora. Então, a gente tem que tomar muito cuidado também com o uso, conforme o Marcelo já falou. Destaques do caderno, né? CSB para os dois princípios, né, que são 2 CSBs que você tem que colocar para formações para o fundo do mar. Um CSB, quando você tiver cenários com formações expostas sem potencial de fluxo, né, que é o caso de um top hole, que ficou bem claro ali, né? Ou um CSB quando houver possibilidade também de fluxo cruzado, tá? Então, isso daí foi os requisitos que vieram também da indústria e a gente está replicando no caderno, tá? Outra coisa que veio é a frequência de teste de BOP. A cada 21 dias, né, para chamar a atenção aqui, né, teve uma pequena mudança aqui. Deixa eu pegar isso aqui rapidinho. Eu não enxergo aqui. A cada 21 dias, se não ocorrer nenhuma das situações acima, teria que fazer um teste. Alternativamente, caso a operadora possua um monitoramento do BOP ou estudo baseado em histórico de falhas, em operações onde houve a extensão desse prazo que assegure a confiabilidade do sistema ou o estudo de confiabilidade próprio da operadora, esse período poderá ser estendido até 28 dias e, caso necessário ultrapassar este prazo, será feita uma gestão de mudança. Então, isso tem uma mudança em relação ao que era antes, né? Caso você ultrapasse 28 dias e você tenha esse estudo do histórico de falhas, aí sim você precisaria fazer uma gestão de mudança. Tem outros pontos, né? Eu peguei só um ou outro aqui, né? Ou seja, esse aqui é um, né, que lá o CSB durante a perfuração, que só para mostrar, peguei só aqui o Key Guidelines só para mostrar que a gente seguiu a mesma linha, né? Durante a perfuração, coluna de fluido e o CSB secundário, todos os outros equipamentos, incluindo o BOP, ficou muito semelhante à indústria, né? Na completação também, né? A gente vai lá minando em todos os no caminho rocha, anular, poço e coluna, todos os CSBs, isso tudo está representado no caderno. Aqui um exemplo de uma novidade também, que são 57 tabelas CAI que foram revisadas, né? Essa daí uma que foi incluída, que é da não surgência. Então, ou seja, um poço onde você tem uma não surgência, o seu primeiro CSB pode ser considerado não surgência. Tá? Isso aqui é sobre o well handover, né? Quais são pré-requisitos lá que vem no SGIP. E a gente pleiteou alguns itens aqui. Eles ficaram bastante semelhantes ao que estava antes, mas vale a pena dar uma comparação. Tá? Não vou entrar em detalhe aqui para não me estender. Foram 57 tabelas CAIs revisadas, com todos os especialistas, mais de 100 pessoas aí. Estava só operacionalizando junto com eles, mas, assim, o trabalho é todo de vocês. E é isso, na construção de poços, a gente tem que ser, o ser humano tem que ser sempre a última barreira contra esses eventos catastróficos. Seja você o terceiro CSB. Obrigada, gente. Então, pessoal, bacana esse lançamento, né? Os cadernos de boas práticas já estão disponíveis para download, né? A gente tem até ali o QR Code, né? E a gente também, até em reconhecimento a esse excelente trabalho que foi feito, a gente gostaria de trazer aqui para frente as pessoas que coordenaram esses trabalhos e a gente tem uma pequena homenagem, né? Então, eu chamo o Marazo, o Salomão, a Rosane, o Marcelo, e o Tolfo e o Tiago também, por favor. É nominal, tá, gente? Aqui tem nome. Salomão.
E o Marais não, sendo o último. Pessoal, a gente continua tendo um café ali para vocês, né? Eu acho que a interação continua, né? A gente pode trocar muita ideia. E como isso aqui é uma sessão especial do Comitê de Operações, já fica aqui o convite, né? Para dezembro a gente também tem uma reunião presencial, tá? Onde a gente vai fazer o planejamento para 2023, né? Então, todos serão muito bem-vindos aqui para a gente trabalhar e 2023 ser um ano excelente para todos nós. Então, parabéns aí para vocês e vamos lá. Vou deixar o QR Code, se alguém quiser pegar. Aproveita.